No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
Olá, irmãos. Estamos reunidos para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor da nossa comunidade Batista Vida. E eu sou grato a Deus por poder, mais uma vez, prestarmos culto ao nosso Deus. Mais uma vez, reunidos virtualmente, por não ser possível estarmos juntos pessoalmente, fisicamente, devido às determinações do governo, mas estamos virtualmente e espiritualmente reunidos para louvarmos ao nosso Senhor. Quero compartilhar com você brevemente o Salmo de número 150, que é um salmo que nos exorta a louvarmos ao nosso Senhor. Louvado seja o Senhor, louvem o Senhor em seu santuário, louvem-no em seu majestoso céu, louvem-no por seus feitos poderosos, louvem sua grandeza sem igual, louvem-no com toques de trombeta, louvem-no com lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas, louvem-no com o som dos símbolos, louvem-no com os símbolos ressonantes. Tudo o que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Que nessa manhã de culto nós possamos entregar o nosso louvor a Ele, ao Senhor, o Deus da nossa salvação, e possamos engrandecer a Ele com a nossa vida, com a dedicação do nosso tempo, com os nossos cânticos, enfim, com tudo que há em nós, que nós possamos louvar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de mais uma vez prestarmos culto ao Senhor. Muito obrigado porque nós podemos, Senhor, ainda que à distância, estarmos, Senhor, reunidos no mesmo propósito de prestar cultos a Ti. Deus, que o Senhor receba a adoração do Teu povo, receba, Senhor, o culto que nós prestamos a Ti nessa manhã e que o Senhor, ó Deus, venha estar, Senhor, nos movendo durante esse período de quarentena, inspirando a esperança em nós, que o nosso coração ainda esteja aquecido, Senhor, na busca a Ti, que nós ainda estejamos, Senhor, engajados na nossa busca pela leitura da Tua Palavra, na oração, e que a nossa vida, Deus, possa glorificar o Teu nome no meio de toda essa situação. Muito obrigado por mais uma vez podermos prestar culto a Ti. Recebe, Senhor, o culto que nós prestamos a Ti e que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas e através dela, Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sonhos se frustram.
vacinar. Um bebê que precisa se preocupar. Minha vida escondida em tuas mãos está. Ó meu Deus, em ti posso descansar. Na esperança renasci e a certeza de que perto estás. Tua paz me invade, pois tudo que eu sei é te adorar. Na esperança renasci e a certeza de que perto estás. Tua paz me invade, pois tudo que eu sei é te adorar. Pois tudo que eu sei é te adorar. Tudo que eu sei é te adorar. Jesus, te adorar. Oremos. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã, Pai. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias se renovarem sobre nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos também, Pai, pela tua palavra, Senhor, que chegou até nós, Pai. Te pedimos, Pai, que nos ajude, Senhor, a compreender melhor, Pai, a entender melhor a tua palavra, Pai, e aplicá-la em nossas vidas, Pai. Que essa palavra nunca esteja vazia em nossos corações, Pai. E por tudo, Pai, pedimos que seja com os nossos irmãos, Senhor, que estão em casa, Pai, seja com o pregador dessa manhã, Pai, o nosso pastor, Senhor, esteja cuidando também dele e da família dele, Pai. Que essas palavras, Senhor, que saem da tua boca, Pai, através da Bíblia, Senhor, sejam uma esperança em nosso coração, Pai. E o motivo da nossa esperança, Senhor, contagie o mundo, Senhor, ao nosso redor, Senhor. Em nome de Jesus, que te oro e te agradeço. Amém. Bom dia, irmãos. É bom estar aqui mais uma vez com vocês, mais um domingo, cultuando ao Senhor. Oro a Deus para que você possa estar conseguindo passar por esse tempo de pandemia, em sanidade, buscando ao Senhor, mantendo as suas emoções dentro do possível controladas e equilibradas. Peço ao Senhor que Ele venha te abençoar nessa manhã de domingo. Você está me vendo de fone aqui, é porque quando eu estou gravando a mensagem eu tenho vizinhos abençoados que gostam de ouvir música muito alta. E aí hoje eu estou fazendo o teste para que a gente possa, para que eu consiga me concentrar pregando aqui para vocês e também que nenhum som venha interferir no nosso tempo aqui em conjunto, tá bom? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, do verso 36 ao verso 45. Mateus 26, do verso 36 ao verso 45. Eu quero conversar com você sobre a oração. Vamos falar um pouquinho sobre oração hoje, tá bom? Mateus capítulo 26, do verso 36 ao 45. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai,
Se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, pela segunda vez, orou, dizendo: Meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou os outros outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Ao verso 46, só para a gente encerrar essa parte: Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. É uma passagem muito conhecida, é uma passagem que a gente lê até com certa tristeza, né? Porque foi um momento bem triste do ministério de Jesus, o momento que ele foi traído, e ser traído nunca é algo positivo, mas ele tinha consciência disso e ele sabia que isso fazia parte do ministério. Então hoje eu queria refletir um pouquinho sobre oração, quais são as características de uma vida que busca o Senhor em oração e como a gente aprende a enfrentar os desafios da vida através da oração. Tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, muito obrigado por essa manhã. Agradecemos porque podemos nos reunir enquanto igreja. Agradecemos porque, apesar dessa limitação social para nos encontrarmos coletivamente, temos o benefício da internet para podermos cultuar ao Senhor através dos nossos lares. E quero pedir, ó Pai, que nessa manhã o Senhor possa visitar a nossa casa, o Senhor possa visitar o nosso íntimo, Senhor. Que possamos sentir e perceber a presença do Teu Santo Espírito no nosso lar. Como a gente pede isso tanto tempo, né, Senhor? Então eu queria te pedir, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa encher a nossa casa com Teu Santo Espírito. A começar em mim também, Senhor. Enche a minha vida e a dos meus familiares com Teu Santo Espírito. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queria pensar um pouquinho com você sobre isso, sobre a oração, e esse texto ele é muito conhecido, como eu disse anteriormente. É um texto que vem contar os momentos que antecedem a traição que Jesus vem a sofrer. É um momento bem pesado, né? É um momento que ele sobe para orar e ele leva discípulos com ele. Só que enquanto ele vai orar, os discípulos eles ficam aguardando. E é bem triste porque, de alguma forma, não só Jesus está contagiado com as emoções daquele momento, mas quando ele volta para ver os seus discípulos estão dormindo, né? Enquanto ele está lá buscando o Senhor em oração, os seus discípulos deveriam fazer o mesmo e, infelizmente, os seus discípulos não fazem. Então eu queria pensar um pouquinho com você nessa manhã sobre isso, sobre essas características dessa oração que Jesus fez, né? Jesus inúmeras vezes se retraía para fugir da agitação das multidões. Ali, na solidão da noite, buscava intimidade com o Pai em preciosos momentos de meditação e oração. Então ele separava um momento específico para buscar o Pai. É uma coisa bem interessante isso, porque não é algo que ele fazia de improviso, não. Ele tinha essa constância, essa disciplina, né? No ano passado a gente falou muito sobre disciplina, as disciplinas espirituais. Ele tinha essa disciplina espiritual, ele queria estar em contato com o Pai e ele fazia isso especificamente, se retirando para os lugares para ter um tempo de qualidade de conversa com o Pai. E essa conversa é uma conversa bem intensa, né? Porque ele está falando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Né? Ele sabe que vai ser algo bem pesado, algo bem agressivo, que não vai mexer só com as emoções dele, mas vai mexer também com o seu físico, porque ele viria a ser agredido. Então ele busca o Pai em oração e ele tem como característica ter isso como disciplina. A gente está passando por esse momento de pandemia e parece que de alguma forma as pessoas ficaram mais atentas com a necessidade do cuidado da saúde, né? A gente viu aí, eu estava conversando com uma ovelha nesses dias e ele falou: pastor, né, esse negócio está terrível do Covid, mas e a fome? A fome é o que mata mais pessoas no mundo.
Realmente tem muitas coisas que estão matando as pessoas há muito tempo, mas aparentemente essa situação ela influenciou o mundo todo, então faz com que as pessoas, e a mídia também colabora com isso, faz com que as pessoas falem mais sobre esses assuntos do que outros assuntos, e isso causa realmente uma preocupação na gente. Algumas pessoas estão buscando mais a Deus em oração, algumas pessoas estão questionando se esse não é os sinais do final dos tempos, né? E realmente a Bíblia vai falar que existem sinais, as pestes são também sinais do final dos tempos, mas ainda não é o fim, que a gente precisa perseverar, que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que buscar a Deus. Então, naquele momento que Jesus está no alto do monte, ele sabia que estava próximo do fim, mas ainda não era o fim. Neste recanto solitário, havia recebido coragem e energias espirituais para enfrentar as lutas tremendas que lhe sobrevieram em seu santo ministério. Ele entendeu que aquilo fazia parte do ministério e era necessário ele se preparar para tudo o que viria a acontecer. A oração é uma ferramenta de preparação. A oração nos ajuda a passar pelos momentos difíceis, mas ela também é uma ferramenta preventiva. Ela nos ajuda a preparar-nos espiritualmente para aquilo que há de vir. Né? Muitas vezes a gente não se prepara espiritualmente para aquilo que o Senhor pretende fazer na nossa vida, seja de bom ou seja de ruim nos próximos momentos. E a gente acaba só buscando a Deus quando o negócio está muito ruim. Mas a oração também é uma ferramenta de preparação. Jesus nos ensina isso através desse texto, que apesar dos momentos difíceis que haveria de vir, ele se prepara em oração e ele conversa com o Pai. E é interessante também porque ele não tem uma conversa simplesmente, Senhor, faz a tua vontade e isso é suficiente para mim. Não, ele fala, se possível, passa de mim este cálice. Existe uma palavra de Jesus para Deus, né? Que isso realmente vai ser incômodo, isso realmente vai ser difícil. É possível que isso passe da minha vida? Né? Por favor, Senhor, ele fala da vontade dele. A vontade dele, naquele momento, de alguma forma, era colocar para o Pai o que ele estava sentindo. E o que ele estava sentindo é, se der, eu não gostaria de passar por isso. Né? Isso é interessante, porque às vezes nós acabamos orando de forma hipócrita, porque nós falamos aquilo que a gente acha que Deus quer ouvir. Né? Eu estou passando um monte de tribulação, um monte de limitação na minha forma de cultuar ao Senhor, a minha fé está um pouco abalada, eu estou cheio de dúvida, mas na hora que eu vou orar ao Pai, ou quando eu estou na presença das pessoas, eu faço aquela oração, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. Você não tem certeza de nada, você acaba orando de forma hipócrita, uma forma mentirosa, e isso é muito triste porque muitas vezes nós deixamos de ter um relacionamento sincero com o Pai por nossa parte, né? Porque o relacionamento de Pai para conosco é sempre sincero. Mas no nosso, enquanto filho para o Pai, a gente deixa de agir com sinceridade achando que ele vai ficar mais satisfeito porque eu estou falando aquilo que ele gostaria de ouvir. O que o Senhor gosta de ouvir é a verdade. Nas minhas orações eu preciso falar a verdade, porque a verdade ela sempre vem de Deus. O próprio Jesus vai afirmar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós não temos compromisso com a mentira. O nosso compromisso é com a verdade. Então, se eu estou triste, se eu estou chateado, eu preciso buscar ao Pai no meu canto e falar com o Senhor, Senhor, eu não estou entendendo porque está acontecendo isso. Eu me submeto à tua vontade, mas eu não estou entendendo. Né? Quantas pessoas que nós perdemos no meio da caminhada e as pessoas às vezes estão doentes no hospital e a gente vai orar para falar, né, sobre essas pessoas. Hoje mesmo a gente está tendo a experiência de orar por algumas pessoas, eu, o pastor Neander e a Fabiana lá no seminário, a gente orando por algumas pessoas que estavam passando por essa questão de enfermidade e a gente fala assim, o nosso desejo é que essa pessoa seja curada, o nosso desejo é que ela realmente passe por essa situação, mas que não seja feita a nossa vontade, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, sabe? Eu preciso acreditar naquilo que eu prego para as pessoas, realmente Deus não perdeu o controle da situação. Um segundo ponto que é interessante, que não só a oração serve como prevenção, mas que a oração também serve como refúgio. O verso 36 e o verso 40 mostram isso pra gente. Olha o verso 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Essa ideia de refúgio. No verso 40 também, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse Pedro, então nem uma hora pudeste vigiar comigo.
De alguma forma, Jesus ele tem Getsemane como seu lugar de refúgio, só que nem todas as pessoas vão conseguir compreender que aquele espaço que ele tem como refúgio para orar é o lugar que ela também deveria buscar para orar. Então é o exemplo do Pedro. Apesar de Pedro ter ido para lá e ele falou, eu vou ali orar, fica aqui um pouquinho, ora, tem o seu momento de oração também. Pedro não consegue fazer isso. Pedro dorme, os outros discípulos dormem. E Jesus fica entristecido porque eles agem daquela forma. Uma coisa que a gente aprende nesse momento é que não é porque nós temos o nosso lugar de refúgio, como por exemplo, às vezes o nosso quarto, o escritório, o lugar na casa onde nós estamos. Por exemplo, eu estou aqui no lugar que a gente definiu como escritório para mim, para a Ana, para a gente poder trabalhar de casa, gravar as aulas. Não é porque eu venho para cá toda manhã orar e ler a Bíblia e buscar o Senhor, que a minha esposa que mora na casa comigo vai buscar esse mesmo lugar e vai entender a importância de fazer da forma que eu faço. Às vezes ela pode fazer no quarto, pode fazer na sala, ela entende, ela precisa entender e precisa descobrir, precisa encontrar o seu lugar de refúgio dentro do seu lar ou em qualquer outro lugar, no nosso caso na pandemia agora dentro da nossa casa, no nosso lar, um lugar para a gente ter um tempo a sós com Deus. Né? E da mesma forma que Jesus se entristeceu e às vezes vendo pessoas na sua casa que não buscam a Deus da forma que ele estava buscando, nós também teremos essa experiência que nem sempre é ruim, mas isso não fez com que Jesus desanimasse de buscar a Deus novamente. Ele voltava para o seu lugar de oração, ele vinha, corrigia aqueles que estavam com ele, mas ele voltava para o seu refúgio, para o seu local, para o espaço que ele tinha para conversar com o Pai. A oração também, ela é um local, é uma forma de nós nos refugiarmos na presença do Senhor. É muito importante nós termos uma vida de oração, meus irmãos. Muitas vezes a gente perde qualidade no relacionamento com Deus porque a gente não se refugia para orar. A gente acaba dependendo das orações coletivas, acaba dependendo da internet para orar. Só oro no domingo durante o culto quando o pastor está orando. Sabe, a importância de você orar. Eu fiquei tão feliz essa semana porque um casal da igreja me procurou e falou: pastor, a gente quer começar a prática do jejum, mas a gente não sabe como. Me ajuda. Que maravilha, Senhor. Que maravilha. Como é bom poder perceber que existem pessoas nesse momento que estão entendendo a importância de buscar o Senhor com disciplinas espirituais. Da mesma forma que essa família falou sobre o jejum, experimente começar a orar com a sua família na hora das refeições, já que a gente está tendo tempo para comer junto, né? A grande maioria das pessoas está conseguindo ou almoçar, ou jantar, ou tomar café junto. Experimenta orar ali antes daquela alimentação com a pessoa que você ama, com a pessoa que mora com você. Se porventura você está sozinho e Deus tem te abençoado nesse momento para você estar sozinho, porque também é bênção do Senhor isso, aproveite para se aproximar mais dEle. Aproveite para buscá-lo mais em oração. Aproveite para você, de alguma forma, melhorar as suas disciplinas espirituais ou relembrar disciplinas que foram, de alguma forma, apagadas por causa da dinâmica do tempo. Volte a fazer isso. Tenha a oração como refúgio, tenha disciplinas espirituais como refúgio. A oração não é só também de alguém feliz, existe a oração de alguém que estava triste. Jesus estava triste naquele momento de oração. Verso 37 e verso 38. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. De alguma forma, Jesus, ele também foi motivado naquele momento pela tristeza e pela angústia. Quem sabe eu e você não estamos tendo como combustível para buscar o Senhor em oração a tristeza e a angústia de ficar preso dentro de casa, a tristeza de não encontrar com as pessoas que nós amamos, de ter uma rotina que nós poderíamos ter melhor e melhor, né? Eu estava pensando sobre isso, como melhorar a minha rotina depois que eu voltar da quarentena, né, da pandemia, sair desse momento pandêmico que eu creio que a gente vai sair, né? Como fazer isso? Quais são os tipos de amizades que eu quero cultivar? Quais são os tipos de amizades que eu não quero mais ter perto de mim? Como é que eu posso melhorar como profissional? Como é que eu posso melhorar como ministro do Evangelho? Como eu posso melhorar como cristão? O que eu fiz errado, sabe? Às vezes a gente fica falando assim, caramba, eu precisava parar e começar tudo de novo. Será que esse não é o momento que Deus está permitindo que você pare e comece tudo de novo? Às vezes a tristeza e a angústia nos faz nos aproximar mais de Deus e a nos ver, faz com que a gente possa se ver realmente como nós somos. Sabe, como nós somos falhos, como nós somos limitados, como a nossa mente pensa coisas ruins, muitas vezes em detrimento de coisas
que poderiam ser pensadas de forma positiva, a oração também pode vir, e a prática da oração pode vir de um momento de tristeza e de angústia. Jesus estava triste e angustiado naquele momento de oração, e a alma dele estava triste até de morte, sabe? Essa ideia da morte estava incomodando Jesus. No verso 38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Sabe, os pensamentos que estavam vindo e a situação, ele sabia que ia acontecer, e isso é terrível, terrível. Toda vez que nós ficamos doentes, ou toda vez que vemos alguém ficar doente, a gente começa a ver como essa ideia de morte, que no grego significa separação, ela é clara, né? Essa ideia de separação, a separação da pessoa do corpo e do espírito dessa pessoa. O espírito vai para o Pai se ela for convertida em Cristo Jesus, né? E o corpo volta para o pó. Só que isso fica mais evidente quando começa a acontecer com pessoas perto da gente. Parece que a ideia de morte está ficando mais evidente agora que a gente está vendo esse processo pandêmico na sociedade, essa separação que causa luto, que causa tristeza, que causa angústia. E nós precisamos buscar em oração o Senhor, como diz a música, né? Na oração eu encontro calma, eu preciso buscar isso, eu preciso buscar essa calma no Senhor, e eu só vou conseguir através de uma disciplina espiritual bem desenvolvida, que é a oração. No quinto ponto, Jesus nos ensinou sobre a oração, versos 41 e 42. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Primeira questão, né? Quando a gente ora, a gente luta contra a tentação. A gente está vigiando. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito convertido em Cristo Jesus, ele está pronto. Só que a nossa carne é limitada, e essa limitação faz com que a tentação bata na porta da nossa casa, bata na porta da nossa alma. E a gente precisa buscar em oração. Se a gente ocupar a nossa cabeça com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com a oração, com disciplinas espirituais, a tentação vai fugir de nós. Por quê? Porque o nosso compromisso está com o nosso relacionamento com Deus, e a oração nos faz com que esse compromisso seja assinado. Sabe, eu tenho compromisso com Deus, então eu oro. Isso ratifica o compromisso que eu digo ter com o Senhor. Quando eu oro, eu ratifico o compromisso que eu tenho com o Senhor. No verso 42, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. Eu me lembro, há muitos anos atrás, a nossa igreja ainda estava nos primeiros anos, e a gente falava sobre esse texto, e na época o seminarista Eduardo, que hoje está no finalzinho do seminário, só falta terminar aí a monografia, né, para concluir os seus estudos, ele interrompeu a mensagem e falou sobre isso, que muitas vezes Deus responde negativamente à nossa oração. E eu me lembro da frase que ele disse, eu repito essa frase, eu cito a fonte, pode deixar, tá, Eduardo? Que a oração mais importante da Bíblia foi respondida negativamente. Eu concordo com isso, né? A oração mais importante da Bíblia, a resposta do Senhor foi o silêncio, ou foi a negação. Se possível, passe de mim esse cálice. Mas não é só a resposta negativa do Senhor. Foi a aceitação de Jesus pela resposta do Senhor. Mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Jesus nos ensinou muito sobre a oração. Jesus nos ensinou o quanto importante era orar. Se eu digo que eu sou um cristão, logo um seguidor do Cristo, de Jesus ou Cristo, eu tenho que seguir aquilo que Ele me orientou. E Ele me orientou a buscar o Senhor, a orar, a ter disciplinas espirituais, a ratificar o compromisso que eu digo ter publicamente com o Senhor através de uma vida de oração. Martinho Lutero, ele citava a oração e ele gostava de falar que a oração é o suor da alma. Realmente, a oração é o suor da alma. A oração é o meu exercício espiritual de busca do Senhor. Eu preciso buscar o Senhor. Nesse tempo que Deus está permitindo que você se organize nas suas ações diárias através da sua casa, da mesma forma que você tem que trabalhar home office, que você tem que deixar a sua casa organizada, que você tem que aprender ou reaprender a conviver com as pessoas mais tempo do que você estava acostumado, aprenda ou reaprenda a colocar a oração como um compromisso diário. Não só de alguns minutos, mas de momentos específicos.
Jesus se retira para o Getsemane para orar. Mesmo triste, mesmo angustiado, ele se retira para orar, porque era importante fazer isso. É importante você ter uma vida de oração. É importante você buscar a Deus em oração, porque sem oração a gente não vai conseguir encontrar a paz que a gente precisa para tomar decisões e para entender que até nos momentos difíceis Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de você. Creia nisso. Busque em oração, porque realmente Ele vai trazer calma para a nossa alma, mesmo em momentos difíceis. Jesus nos ensinou isso, e se Ele ensinou isso, é porque é verdade absoluta. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe e te dê um domingo na presença do Senhor. Se porventura você está com dificuldade de orar, eu queria te sugerir, quando acabar esse culto, você pegasse a pessoa que mora com você, se você morar com alguém, e tenha um tempo de oração. Pergunte para ela o que você gostaria que eu orasse por você, e fale para ela o que eu gostaria que você orasse por mim. E tenha um tempo de qualidade de oração com as pessoas. Se porventura você mora sozinho e quiser me mandar uma mensagem, a gente pode orar também pelo telefone. Que Deus te abençoe e te dê um domingo e uma semana na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus,
Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Graças a Deus. Chegamos ao final de mais um culto no nosso domingo e agradecemos a Deus porque Ele tem cuidado de mim, porque Ele tem cuidado de você. Cremos que o Senhor está trabalhando nesse tempo. É um momento difícil, um momento onde a gente fica sabendo de muita gente que nós perdemos nesse processo, amigos queridos, familiares de amigos, conhecidos, muita informação que mexe conosco. Mas como nós cantamos hoje também na reflexão de hoje sobre oração, nós precisamos buscar a Deus em oração. Precisamos pedir a Deus forças para passar por esse momento que nós estamos passando. Vamos orar para encerrar esse culto? Deus, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de cultuar junto aos nossos irmãos através da internet. Agradecemos porque o Senhor tem permitido que essa tecnologia seja uma ferramenta também na propagação do Teu Evangelho. Peço por cada membro de nossa igreja, por cada pessoa que está participando desse culto online, que o Senhor possa estar visitando a casa de cada um, levando cura, não só física, mas para a alma também, Senhor. Fortalece a nossa fé em Ti, aumenta a nossa esperança em Ti a cada dia, Senhor. Nos ajuda a ter forças e criatividade para passar por esse momento que a sociedade está passando. Mas também nos dê um olhar de compaixão, Senhor, para aqueles que estão próximos e para aqueles que estão distantes também. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor para conosco. Nós Te agradecemos e pedimos. Visita a nossa família, visita a nossa casa, visita os nossos companheiros de trabalho, ó Pai. Que o restante do domingo seja uma bênção e que essa semana também seja uma bênção. Continuamos pedindo pelos cientistas, pelos médicos, ó Pai, que estão em busca da cura. Senhor, por favor, usa essas pessoas e que o mais de breve possível nós possamos conhecer um tratamento eficaz e também conhecer algo que previna dessa doença. Por favor, Pai, traz a normalidade à nossa vida. É o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só para lembrar, os dízimos e ofertas nós estamos fazendo direto, depositando na conta do banco, que aparece no final do culto, aparecem os dados da conta. A gente tem podido abençoar bastante gente com esses recursos. Se porventura você está participando desse culto e está passando por algum tempo de falta de escassez de alimento ou até de escassez financeira para pagamento de contas essenciais, por favor, entre em contato comigo para nós sabermos como é que nós podemos te apoiar nesse momento. Nós temos 2 projetos hoje que estamos apoiando, 3 projetos que estamos apoiando, que é o Recolhimento Betel. Esse ano não teve o chá que todo mês de maio tem para ajudar as vovós. Então, porque não pode ter aglomeração, né? Eles fazem um bazar, fazem almoço para levantar recursos. Então nós temos sugerido às pessoas que participam desse chá, se quiser depositar uma oferta voluntária lá para o Recolhimento Betel para ajudar as vovós, as contas mensais das vovós, também que possa fazer conta direta. Me manda uma mensagem que eu te digo como é que você pode fazer isso, tá? Também com alimentos, nós temos ajudado lá mensalmente. Tem o projeto da Sueli, O Seu Problema é Meu, que tem lá no Instagram, você pode seguir também, saber como é que você pode ajudar. E tem a congregação do Morro do Encontro, nós já levamos algumas comidas, alguns quilos de alimento esse mês, o diácono André me ajudou a levar. Eu fiz as compras e depois ele levou para mim lá na congregação. Deus tem abençoado muito, eu tenho ótimas notícias da congregação do Morro do Encontro. 2 filhos da irmã Margarida, uma anciã da igreja, tomaram a decisão com Jesus, querem se batizar. Assim que voltarmos desse tempo de isolamento, eles querem fazer um culto de gratidão e se batizar também, agradecendo a Deus, porque Deus deu livramento na vida deles. Eles desejam fazer parte do corpo de Cristo também através do batismo. São notícias muito boas, né? Em meio a tantas notícias complicadas, nós temos notícias boas. Pessoas têm se rendido ao Senhor Jesus Cristo. Em breve nós estaremos juntos. Com certeza estaremos cultuando ao Senhor. Então, tente manter a sanidade, tente manter a sua cabeça sã, tente se organizar nas suas finanças, tente se organizar
nas suas limitações. Não é feio chorar, não é ruim isso. Eu tenho aprendido que guardar as emoções não é o ideal. Então, se você quiser chorar, quiser bater um papo, tenho conversado com algumas pessoas pelo telefone, às vezes feito videochamada. Então, se você estiver precisando bater um papo pastoral, me fala, eu ligo para você e a gente pode ter um tempo de qualidade juntos também, através do WhatsApp, através de uma ligação de vídeo, tá bom? Para a gente orar junto. Não fica sozinho, não. Obrigado pelas orações e preocupações comigo, com a minha esposa também. Sou grato a Deus pela sua vida. Que Deus te dê uma boa semana, uma semana na presença do nosso Deus. Até mais.